A paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 33 a 35 de Êxodo. Estamos no dia 29 da nossa leitura da Bíblia. Capítulo 33. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios no pé do monte Horebe. E Moisés tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta de sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-me: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, chamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado,
que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. Então disse: Eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituem após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás como um cordeiro, mas se não o resgatar, cortar-lhes-ás a cabeça. E todo o primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega e do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu às tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os seus filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do rosto de Moisés e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Capítulo 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor.
Cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, os propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e pães da proposição, e o castiçal da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção e o censário aromático e a cobertura da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, o trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam um fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração se moveu em sabedoria afiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa e a do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Até aqui, capítulo 35, que essa palavra seja vida para nós, que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que o Senhor venha revelar aquilo que Ele deseja para nós através dessa porção da palavra de Deus. Estamos quase finalizando o livro de Êxodo e que espero que esta leitura tenha sido uma bênção na sua vida. Coloca aqui nos comentários se você está acompanhando aí as leituras diárias aqui da palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus.